Olá, alunos, tudo bem? Pois é, nós vimos na nossa aula de música muitos aspectos diferenciados, né? Muitos estilos diferentes. E aí nós vamos fazer uma rápida revisão para a gente fazer umas atividades ali de fixação. Antes vamos subir o astral aí, vamos, né, energizar aí um pouquinho. Bora lá! Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você, levando isso a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. A arte é tão legal, a arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. A arte é tão legal, a arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Olha, pois é, agora com toda essa alegria vamos fazer uma revisão aí para a gente poder enfrentar as atividades, né? Vamos lá? Deixa eu colocar meu violão aqui na estante dele. Rapaz, esse negócio deixa a gente muito para cima, né? O carimbó lá do Pinduca é um negócio sério demais isso aí, gente. Ok, então bora lá. Começando pela música na antiguidade, olha o que acontece. A música na antiguidade era impregnada de um sentido ritualístico e como instrumento mais utilizado, a voz. Então, geralmente a música era sempre momentos de celebração, né? O ritual, vamos celebrar, vamos cantar aqui para a chuva aparecer, né? Juntamente com a dança, né? E normalmente, como não tinham muitos instrumentos desses que a gente tem hoje, então era mais utilizada a voz. Aos poucos também foram encontrando maneiras de produzir som com vários outros materiais encontrados na natureza. Né? O homem vai ao longo de milhares de anos, né? Então, a Grécia, né, um dos primeiros a desenvolver um pouco mais, né, usava a música como uma forma de aproximação com os deuses, com as divindades, né? Então, era uma forma de aproximar das divindades. Um caminho para a perfeição. A música era incorporada à dança e ao teatro e ao som da lira. Olha aqui um primeiro instrumento aqui citado. Eram recitados poemas. Então, o cara ficava tocando e declamando poemas. Tá? No Egito, a música era praticada em coletividade, com a participação feminina. Fazia parte de rituais sagrados e militares. Os faraós faziam apresentações musicais nos grandes salões de seus palácios. Tá? Então vamos ver aqui um mapa, né, sobre toda essa divisão aí. Então você tem aqui, ó, na música medieval, lá da Idade Média, você tinha o canto ao chão ou o canto gregoriano, que é aquele canto dos religiosos, né? Só uma voz, né? Os monges lá era orando, era rezando e cantando, né? Aí depois vem a música renascentista, né? Onde aparece o maior interesse pela música não religiosa, tá? Que era chamada de profana. Se não fosse uma música falando de Deus, exaltando as qualidades de Deus, de Jesus, etc., né? Era considerada uma música profana. E aí um desenvolvimento maior vem a música
barroca, onde aparece a ópera. A ópera é uma forma de apresentação, de contar uma história com praticamente tudo ali, em vez de ser falado, é cantado. E aí vem também um desenvolvimento ainda maior com alguns gênios, né? Como Bach, Mozart, Beethoven, que eu citei aqui apenas para citar um exemplo de um dos grandes gênios da humanidade. Ok? Então aqui a gente fecha a nossa revisão, tem muita coisa para ver, não dá para ver tudo, a gente teve que enxugar um pouco. E aí, rapidinho, a gente volta com as nossas atividades. Opa, 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 olha nós aqui. Então agora a gente vai para as nossas atividades. Olha aqui o coração, como fica aqui alegre, pulsando, né? Vamos voltar lá para os nossos slides. Aí, diretor, muito obrigado. Então, agora vamos ver aquela nossa primeira atividade, nossa primeira questão aqui, né? Questão de número 1. Questão de número 1 é das mais fáceis, mas vamos deixar de lado aquela ideia que eu sempre falo, que é você ter o cuidado na leitura. Leitura é muito importante, precisa ser praticada muitas vezes, precisa ser estudada muitas vezes. Então vamos lá, eu vou ler o enunciado aqui para vocês, aqui, o contexto, né? Olha só, na pré-história, a música estava ligada principalmente a rituais e cerimônias coletivas. Então, quando as pessoas se juntavam, seja para pedir proteção, pedir alguma coisa aos deuses, ou mesmo para festejar, a música estava presente, né? Muitas vezes era usado para agradecer aos deuses, pedir proteção e celebrar a caça. Assinalem, então, a alternativa correta. Então, calma aí. Lê aí as alternativas. Né? Faça aquela famosa reflexão. E aí você vai ver que está correto aqui. Na pré-história, a música tinha caráter ritualístico e religioso. Olha aqui, na letra A, por que está errado? A música surgiu apenas com a escrita musical. Não é verdade nada, gente. A música existiu praticamente assim que o bebê acorda, ele já começa a cantar. Aquela música linda. Coé! A música pré-histórica era sempre feita com instrumentos eletrônicos. Olha que absurdo. Você já descarta. A música antiga tinha como função principal o entretenimento comercial. Não tinha nem esse comércio desenvolvido, como é que ia ter isso aí. Ó, a música surgiu na Grécia como forma de propaganda política. Tá vendo? Isso aqui esses itens é para ajudar você a desenvolver esse pensamento crítico. É um absurdo essas outras alternativas aí. Então, só por isso aí você já matava a questão, tá? Muitas vezes, quando a gente vai fazer concurso, vai fazer prova, aparecem umas coisas desse jeito aí para ver se você está mesmo concentrado, ligado na questão, tá bom? Vamos então para a questão de número 2, que diz o seguinte: na música medieval, o cantochão, ou canto gregoriano, foi uma das formas mais importantes de expressão musical. O jeito deles cantarem era daquele jeito, tá? Então, ele era caracterizado por uma melodia única, sem acompanhamento instrumental. Com base nisso, assinale a alternativa correta. Tá? Uma maneira de dizer aquelas coisas que a gente veio falando durante a aula. Então, você vai ler, vai perceber, vai ver o que tem de absurdo e o que não é, e aí você vai
chegar na conclusão aqui, né? Olha, é quase a mesma coisa do que está aqui em cima, certo? Linha melódica, uma coisa cantada, sem acompanhamento instrumental. Mas uma coisa mais ou menos assim, entende? Que eles ficavam cantando, sem instrumento musical, sem nenhuma nota de violão, nem nada. E esse jeito de cantar era cantochão, ou porque o Papa Gregório, né, ele instituiu isso aí, né, oficializou, e aí ficou sendo conhecido como canto gregoriano também. Olha, o canto gregoriano surgiu... Sim, vamos dizer o que não é aqui. O cantochão era uma música polifônica. Não, era uma melodia única. Então, poli é vários instrumentos, nada disso. O canto gregoriano era uma música sem voz. Mas outro absurdo aqui, né? O canto gregoriano surgiu junto com o rock. Nossa, outro erro grande, né? A música medieval era marcada apenas por ritmos de dança popular. Então a gente está vendo o que tem de absurdo e a resposta correta aí, né, gente? Vamos seguir para a questão de número 3, onde a gente vê que a música brasileira é o resultado de mistura de músicas, de mistura de influências indígenas, africanas e europeias. Além disso, apresenta grande diversidade regional, como o forró no Nordeste, o frevo em Pernambuco, o carimbó no Pará. Assinale uma alternativa que melhor interpreta essa característica da música brasileira. Então, é leitura e interpretação, lembrando lá do que a gente estudou, certo? Então, olha só. Vamos dizer aqui. Uma alternativa que melhor interpreta a característica da mistura, né, da música brasileira. Então, aqui a diversidade musical brasileira revela a identidade cultural, mistura de influências e valorização das tradições. Quando eu disse aqui que a música brasileira é quente e não varia de região, está fora, né? A música brasileira é formada por influências europeias, apenas. Não, a gente já viu logo do início que é a mistura das três raças, né? Os gêneros musicais brasileiros surgiram todos no mesmo lugar, outro erro. A música regional existe apenas como cópia da música estrangeira. Errado. Então, por isso aí, você também pode encontrar o caminho para a resposta correta. Ok? E aí, vamos dar aquela voada aqui, pegar uma carona aqui na cauda do cometa. Olha, leia os trechos a seguir de músicas de Caetano Veloso. Então, ele cantou: eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Noutra música, ele diz assim: alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Então vamos ver o que vai ser pedido em relação a essas duas músicas, tá? Considerando os contextos de produção e os sentidos construídos nas letras, a semelhança entre os trechos é principalmente... Então aí você vai ter que voltar lá e ler várias vezes para poder você compreender o que tem de semelhança e desigualdade ali, né? Então, a nossa resposta é o seguinte: ambos os trechos representam uma crítica às estruturas sociais e políticas contemporâneas. Defesa da música regional nordestina. Não, não é não. Porque ali
nada ali alimenta isso, né? Percepção da profusão de informações geradas pela tecnologia, também insuficiente. Na letra D você diz que, você vê aqui que a valorização de instrumentos da música barroca, também não. E negação da linguagem poética, por favor, aí Caetano Veloso logo, de jeito nenhum, né, gente? Então, vamos seguir para a questão de número 4, né? Essa aqui foi a número 4, não é isso? É isso aí. Vamos para a nossa questão discursiva. Ok. Então, gente, vamos lá no contexto aqui. A música acompanha a história da humanidade desde os seus primeiros momentos. Com o passar do tempo, ela substituiu funções religiosas, sociais, artísticas e culturais. No Brasil, também se tornou expressão da diversidade regional e da mistura de povos. Explique de que forma a música pode expressar a identidade cultural de um povo. Novamente, né, eu quero explicar para vocês que quando a gente coloca uma questão discursiva, é para dar a oportunidade de você expressar o seu próprio entendimento, né? Dar uma oportunidade de você expressar o que você realmente captou, você colocar a sua opinião, mesmo que seja totalmente contrária, mas é importantíssimo que você coloque a sua opinião, saiba articular a sua defesa. Uma pessoa fala com você, você não tem o que responder. Como assim? Não, isso precisa ser feito, precisa ser exercitado. E é por isso que eu sempre coloco nessas questões discursivas essa possibilidade de você poder se expressar, ok? Então, no caso dessa nossa questão aí, proposta aí, você vai pensar direitinho e colocar a sua expressão. Eu vou, como eu sempre faço, vou mostrar para vocês aqui uma resposta que você não precisa ser igual com ela, né? Mas é para lembrar alguns pontos que você poderia e deveria tocar. Vamos voltar? Vamos lá. De que forma a música pode expressar a identidade cultural de um povo? Então, olha só, na sua resposta, você pode tocar nesses pontos aqui, ó. A música expressa a identidade cultural de um povo porque resiste a seus costumes, valores, crenças e formas de viver. Só isso aí já matava, né? Você falando isso aí, né? Em diferentes épocas, ela pode servir para rituais religiosos, festas, protestos ou lazer, dependendo da situação, né, gente? No Brasil, a música mostra uma mistura de influências indígenas, africanas e europeias. Além das diferenças regionais, como o forró, o frevo, o samba e o carimbó, assim, no Brasil mostra uma mistura de influências indígenas, africanas e europeias, além das diferenças regionais, como o forró, o frevo, o samba e o carimbó. Mas, assim, ela ajuda a preservar a memória e a cultura de cada comunidade, ok? No nosso material complementar aí, tem para você conhecer, estudar, trabalhar Mozart e Beethoven, né? Tem um material mostrando sobre a música clássica, ok? Então, aqui é o final da nossa aula, ficamos por aqui, espero que você tenha aí sorvido bastante da nossa música, né? É uma riqueza cultural muito grande no nosso Brasil. Valeu!